Se você não tem clareza de onde você quer chegar, você vai se perder no caminho. E não adianta você falar que não, que vai deixar a vida te levar. Deixe acontecer naturalmente. Não é assim que o barco funciona e não é assim que a banda toca, né? Parece muito clichê, muito pejorativo, mas a realidade é que a gente precisa saber nossas escolhas para a gente não ser influenciados. Vou falar uma coisa rápida que aconteceu comigo. Eu precisava ir até um certo ponto e já estava tudo certo, tudo resolvido, e me pediram para mudar isso aí. Só que aqui na minha índole, aqui dentro de mim, não compactuava com aquela mudança, porque eu sabia que aquela mudança iria beneficiar uma parte e a parte que estava certa de acontecer ia ser prejudicada. Então, o que que eu falei? Desculpa, mas eu não faço esse tipo de coisa. Eu sabia meu caminho, eu sabia minha verdade. E quando eu falo caminho, não é caminho de estrada, pode ser também, mas é o que você pensa da sua vida, quais seus sonhos você quer alcançar, o que você almeja que aconteça para você, qual é o seu caráter, tudo isso precisa ser muito certo, precisa estar muito sólido. Os passarinhos resolveram conversar ali, desculpa o barulho. Isso precisa estar muito concreto, porque senão a gente se perde, a gente se deixa influenciar. Somos pessoas influenciáveis. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Te dou o exemplo do YouTube, nem do YouTube que você fica preso ali, não é aquela tela infinita, mas Instagram, ó, aquelas outras redes sociais, se deixar você vai passando, passando. E o que que você foi fazer ali mesmo? O que que você foi procurar? Eu mesmo, quantas vezes eu abri, tô lá, ó, gente, o que que eu vim fazer aqui mesmo? O que que eu vim buscar aqui mesmo? Eu perdi. Então, é muito fácil a gente ser corrompido. É muito fácil a gente se desviar de algo que talvez seja nosso propósito, algo que talvez seja aquilo que vai mudar a sua vida, da água para o vinho, que seja financeiramente, que seja no seu relacionamento afetivo, na sua família. Então, esse vídeo hoje é para te falar duas coisas muito importantes que talvez você não tenha sido ensinado, mas você vai aprender agora. Quando você nasceu, até os 7 anos de idade, você tem a capacidade de absorver as coisas com que o outro fala com você. Essa capacidade que a gente tem é exemplo. O que o pai fala, a mãe, familiares, amiguinhos, a gente reproduz muito. E, e depois de 7 anos, a gente começa a pegar as nossas percepções, desculpa, percepções daquilo ali e moldar de acordo com o nosso. Nós vamos fazer o nosso caráter, mesmo que muito novinhos, a gente vai começando a moldar aquilo ali. Então, se você não aprendeu isso até os 7 anos, você tem uma segunda opção de aprender agora, depois de velho, depois de idoso, depois de quarentão, tô com 40, depois de trintão, depois que você passou dos seus 18 anos. Você precisa aprender a ter o controle da sua vida. O caminho da sua vida quem faz é você. Então essas duas opções precisam acontecer de uma forma. Ou quando você nasce e seus familiares, a sua rotina te coloca até os 7 anos, os seus valores, o seu poder, ou então quando você, a partir do momento que você completa 18 anos. Eu tenho duas crianças e o que eu fui ensinada, eu não passo para elas. E minha mãe é muito, meu pai já faleceu, já desencarnou, e minha mãe sabe disso, porque eu sou de um ciclo que quebrei gerações, que quebrei, que procuro a cada dia curar a minha própria ancestralidade de dores, de traumas. Minha mãe viveu muitos traumas.
Ela não tem, ela até, acho que até quase os 40 ou mais um pouco, ela não sabia quem era o pai dela verdadeiro. A família dela, a mãe dela, falava que era outra pessoa, que era o avô que a gente sempre teve, mas a realidade não era essa. Então, imagino tanto que aquilo ali não causou traumas para ela. A forma que eu fui criada, os pensamentos que eu tive, essa liberdade de escolhas, ela não teve isso na vida dela. Ela não pôde trilhar esse caminho. E aí agora, mais depois, né, mais velha, ela teve a opção de mudar. Ela quer mudar? É com ela. Mas eu, com 40, com 38 anos, eu comecei a enxergar. 38 não, desculpa, com 36 anos, 35 para 36. Eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente. A ver o que deve, que eu devia fazer com a minha própria vida. Então, pensa nisso. Pensa no poder que você tem nas mãos. Pensa na grandiosidade que você carrega dentro de si para você escolher quais escolhas você deve tomar, quais caminhos você deve seguir e não ficar à mercê de outras pessoas que vão moldar o seu caráter. Porque você já é mais velho, você não é menor de idade, você já pode votar. Eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo, você já pode votar. E se você não vota ainda, você tem menos de 16, né? Nem é 18, menos de 16. Pensa, esse vídeo pode te ajudar, talvez até antes dos 16 anos, mudar sua vida, escolher seu caráter. E não se sabotar. E não deixar com que sua índole seja corrompida. Não deixar com que seu propósito seja desfeito, ou talvez você não vire uma marionete do sistema, do governo, da sua família, dos seus amigos. Aquela Maria vai com as outras? Ou aquele Joãozinho bobo? Acho que não precisa mais, né? Não tem necessidade. É sobre isso, é sobre a gente pegar as rédeas da nossa vida. Aqui ou aqui vai ter mais um vídeo que possa te ajudar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue, curte esse vídeo. É um prazer enorme te ter aqui. Saiba disso.